No verso 3, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: diante de nosso Deus e Pai, lembramos-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé atuante, amor prestativo e esperança bem firmada. Fé atuante, amor prestativo e esperança bem firmada. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Palavra que é viva e eficaz. Palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Fala aos nossos corações através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A igreja do Senhor, ela é muito mais do que um movimento social. Ela é também um encontro social, um local em que as pessoas vêm com seus problemas, dificuldades, aspirações, anseios, sonhos, tem suas expectativas, cada um aqui tem uma expectativa. Mas nós precisamos entender quem é o dono da igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo. Nós estamos reunidos nessa manhã, e quando nos reunimos nesse local, nos reunimos diante e em torno de uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo, a quem Deus o fez Senhor soberano, o dono da igreja. E o Paulo, falando do povo de Tessalônica, o Paulo fala assim: olha, eu dou graças a Deus pela fé de vocês que é atuante. Não adianta você falar que acredita em Jesus, não adianta você falar que tem fé em Jesus, se essa fé ela não for atuante, se não existir o exercício da fé. Falei com o pastor Wagner Trindade, que pintou aqui o muro da igreja, colocou ali a temática, né, da campanha de missões, Jesus é a única esperança. Falei: Wagner, tem uma geração que Deus está levando e que tem feito falta na igreja, porque estávamos falando assim de patrimônio, e ele falava assim: pastor Fábio, ali naquela avenida Regis Pacheco, onde é Cabral, não sei o quê, me lembra, Beto, ali já foi quase tudo da segunda igreja. A Igreja Batista Belém, uma pessoa, doou um sítio e doou o terreno, que é o terreno da Casa Pastoral, que está no local mais valorizado da cidade de Vitória da Conquista. E que às vezes falam: pastor, acho que poderia vender, poderia fazer. Falou: rapaz, nós ganhamos. A igreja ganhou para construir a casa pastoral, tem que honrar, tem que fazer isso para o qual foi doado. Só que essa geração está indo embora. Essa geração está indo embora, a geração que doava com amor, a geração que dava tudo em nome do Senhor, a geração que vinha à frente com alegria, trazer dízimos e ofertas. Se ganhava 100 mil reais, chegava com 10, 15, 20 mil e colocava no altar do Senhor. A geração que ganhava 5 mil, 10 mil de salário e vinha à frente com 500, com 1.000 reais e colocava com alegria. A gente vive a geração do povo que fala assim: o salário do pastor é muito alto, eu não vou entregar meu dízimo todo não, para não dar vida boa ao pastor, eu vou entregar só uma parte. Primeiro, o dízimo não é do pastor, o dízimo é do Senhor. Fé atuante é em quem eu creio no pastor, eu creio nessa organização, ou eu creio em Deus? Você tem fé em quem? Nós temos fé em quem? Na nossa conta bancária, no nosso patrimônio, na nossa saúde. Jéssica foi fazer as fotos essa semana, nós fomos com uns irmãos da igreja lá no Alphaville. E a pessoa que nos recebeu falou assim: olha, está vendo essa casa? Uma casa linda, com piscina. Um empresário da cidade começou a construir, mas ele não teve a alegria de terminar.
porque a vida foi ceifada pelo coronavírus. Eu não estou fazendo uma análise da vida dessa pessoa de jeito nenhum, longe de mim. Se alguém entendeu assim, me perdoe, mas o dinheiro que nós temos pode ter o maior dinheiro do mundo. Você pode ser a pessoa mais rica. Passou Elon Musk ou Jeff Bezos, você pode fazer trilhões de dólares aí. Você não tem domínio sobre a tua vida. Porque só Deus é o Senhor da vida. Só Deus tem poder sobre a vida. Só Deus dá e Deus toma. É só Deus. Ou a nossa fé está baseada nele, está focada nele, centralizada nele, ou então a nossa fé está em qualquer outra coisa que não vai produzir nada em nossas vidas. É fé em Jesus, é acreditar nele, é dar o melhor para ele, é o exercício diário de ser provado, testado e ser surpreendido pelo Senhor. É um erro da homilético isso, da pregação, você trazer para si, mas eu tenho experimentado nesses últimos 15 anos da minha vida, em termos financeiros, monetários, materiais, eu tenho dado passos para trás. Quando eu fui convidado em 2012 para pedir a exoneração de um cargo na Secretaria do Estado da Bahia, de Ciência e Tecnologia, eu dei um passo atrás. Lembro como hoje, um domingo de manhã, um casal de diáconos me chamou e falou: pastor, o senhor tem certeza que o senhor vai deixar ser feita sua publicação amanhã no Diário Oficial da sua exoneração? Aí eu perguntei: por quê, meu pastor? Porque o senhor vai ganhar bem menos aqui. O senhor tem certeza? Eu falei: tenho. E assim eu fiz. Lembro-me quando eu recebi o convite desta igreja, imediatamente eu liguei para o pastor Isaías e falei: pastor, não vai dar para aceitar esse convite, eu vou ter que recusar, ou então eu vou ter que dizer para eles assim: olha, o mínimo que eu tenho aqui é isso, se não for assim, não dá para eu ir, a conta não vai fechar, vai faltar. E aí Isaías falou assim: olha, o Deus que nos chama, Fabinho, Ele nunca deixa faltar, Ele nunca deixa faltar. Se você quer ouvir a voz de Deus, vai orar, mas eu quero te dizer uma coisa: aceita para você experimentar, depender de Deus. E assim o fizemos. Depois que Jéssica ouviu de Deus, de darmos o carro, fomos surpreendidos ganhando um outro veículo de 2 rodas, ganhamos uma moto. E temos sido surpreendidos por Deus, porque nós acreditamos em Deus, e pelos números de 2012 para 2021, hoje a nossa renda é 50% do que nós ganhávamos em 2012. E se colocarmos a inflação em cima ainda, a gente ganhava um pouquinho mais ainda. Mas Deus não tem deixado faltar nada. Sabe de uma coisa? Deus tem deixado, às vezes, até sobra um pouquinho. Sobra um pouquinho. Sobra. Mas nós temos fé em Deus. Fé em Deus. Esse final de semana eu fui na igreja 7 de setembro, e o pastor Luciano, ele falando assim, ele falou: Fábio, tu e Edson são 2 doidos. Porque o pastor Edson pastoreou a 7 de setembro por 26 anos, é o pastor emérito da igreja, e ele era funcionário da Petrobras. Aí vocês têm noção assim uma pessoa em gerência de Petrobras quanto tinha. Ele disse que quando ele chegou em Piauí, que olhou para a cidade assim, aquelas luzes acesas na cidade, a primeira coisa que a igreja disse a ele: pastor, a gente não pode pagar plano de saúde da sua família. Ele falou: Fábio, eu tinha plano de saúde para meu pai e minha mãe, para meus filhos, para meu pai e minha mãe. Ele falou: olha, o tempo que nós ficamos aqui, meus filhos nunca tiveram plano de saúde. Aí o filho dele falou: e painho, tu observou que a gente nunca ficou doente? E hoje ele tem uma filha que é médica naquela região, Jequié, Ipiaú, Itabuna, uma das mais conceituadas médicas naquela região. Fé em Deus. Fé em Deus. Ou vivemos por fé, ou então a gente está desacreditando tudo que tem nessa palavra. Fé atuante, fé na prática.
Não adianta eu dizer que eu creio em Deus e eu fico fazendo charminho para servir ao Senhor. Quando alguém fala assim, pastor, eu estou assim, eu estou assado, reclama disso, reclama daquilo, faz muito doce, aí eu tenho vontade de dizer, meu irmão, não faz muito doce não, porque eu tenho diabetes. Aí vai aumentar a minha glicemia, então não faz muito doce não, porque crente não é no popularzão da juventude que entende hoje, crente não é para ficar de mimimi. Tem crente que não vem para a igreja por causa do coronavírus, mas eu vejo passando pela porta da igreja a semana toda, subindo e descendo. Aí você pergunta, não vem para a igreja por quê, meu irmão? Pastor, porque esse negócio de afastamento, de higienizar as mãos, de cuidar da saúde, não sei o que. Eu digo, para andar batendo perna na rua para cima e para baixo pode, mas para vir para a igreja do Senhor não pode? Para adorar a Deus não pode? Para servir ao Senhor com alegria não pode? A minha oração é que esta geração possa servir ao Senhor com alegria, dedicar o melhor ao Senhor com alegria e deixar um legado para quando a turma estiver lá na frente, 50 anos lá na frente, poder olhar para trás e falar assim, olha, teve uma turma na Belém, lá na década de 2020, que botou pocando, levantaram um prédio, e esse prédio ficou uma coisa linda. E aquele prédio tinha um movimento na igreja, a turma era abençoada, tinha cursos, tinha atendimento, tinha pregação do evangelho, tinha classe de líderes, tinha classe de discipulado, os pequenos grupos, a igreja era atuante, voltou a ter coral, voltou a ter música de qualidade na igreja, a igreja continuou avançando porque aquela turma se doava e doava o que tinha com alegria. A fé deles era uma fé atuante. E a fé atuante leva um amor prestativo, não é aquela coisa de dizer, eu te amo, meu irmão, mas é você lá com seus problemas e eu cá. Eu tinha um costume de fazer isso, quando eu perguntava, e aí, meu irmão, tudo bem, né? Você já está respondendo? A gente não pergunta assim? Tudo bem, né, André? André vai dizer, tá. Augusto tem coragem de dizer, não, pastor, não está tudo bem, não. Aí eu falei, não, tem que mudar, né? É perguntar, como você está? Como é que você está? E está pronto para as piores respostas. Amor prestativo. O amor que coloca a fé em ação. A fé em ação que te leva a amar. Olha como é que a classe de novos convertidos, né? Como tudo na Bíblia está entrelaçado. Quando eu tenho uma fé atuante, eu passo a ter um amor que é prestativo. E eu tenho esse amor prestativo que amo sem fazer contas, porque a minha esperança está firmada em Jesus. Em Jesus. Um determinado pastor falou comigo assim, pastor, eu conheci uma turma de crente que falou assim, olha, um grupo já tem aí não sei quantos R$ 1.000 guardado de dízimo em casa, mas não entrega na igreja. Eu falei, rapaz, no popularzão, sabe o que é? Essa turma está tudo com o caminho certo, com a passagem comprada para o quinto dos infernos. Porque não está fazendo mal ao pastor, à igreja? Não, não faz não. Está fazendo mal a si mesmo. Mal a si mesmo. Aprendi com o pastor Isaías Lins, e olha que o pastor Isaías, ele passou num concurso para juiz federal, quando ele aceitou o convite para pastorear a primeira igreja batista de Itabuna. Para você ver a linhagem do direito na família dele, o filho dele, o Isaías Neto, foi o primeiro juiz mais novo nomeado no Brasil, passar num concurso, juiz federal. E agora o filho dele é o desembargador mais novo do Brasil, lá no estado do Pernambuco, juiz federal. E agora é desembargador. E Isaías passou num concurso para juiz federal, e ele não aceitou. Foi para o ministério. E uma vez, aquela coisa assim de assembleia que dá confusão, é a assembleia que fala de salário de pastor. E aí Isaías subiu, com quem conhece, sabe, o cabra não tem medo de nada, o cara é firme, um doido que eu almejo ser um doido como ele, na mesma proporção.
E aí ele falou assim: meus irmãos, os irmãos não pagam o meu salário. Os irmãos não pagam. Quem paga o meu salário é o Senhor, é Deus. Todo mundo pode deixar de entregar dízimo e oferta na igreja. Pode deixar. Não entrega não. Porque Deus não vai deixar de me sustentar. Nunca. Nunca. Aquilo ali foi um impacto na minha vida, assim, de que quem nos sustenta é o Senhor. Quem nos envia é o Senhor. E quando eu olho para esse texto de Tessalonicenses, eu lembro assim: olha, Fábio, a tua fé tem que ser atuante. A fé da igreja tem que ser atuante, porque quem sustenta a igreja é o Senhor. É o Senhor. Por que eu tenho falado nessa questão de dízimos e ofertas? Porque nós estamos nos aproximando de momento de decisão com relação à nossa construção. E depende de nós. Se nessa última semana, cada irmão se empenhar a vender 1 ou 2 bilhetes, gente, eu não estou vendendo bilhete não, os bilhetes que estão sendo vendidos. Cheguei na segunda igreja, pastor Ivanildo, da igreja lá de Coaraçu, lá é congregação? Coaraçu ou é igreja já? Já é igreja, né? Eu cheguei lá, o pastor Ivanildo, pastor Vasco, eu quero 2 bilhetes. E é meu irmão que é caminhoneiro que mandou eu comprar. Aí, comprou 2. Anteontem, eu chamo de tia Zezé, uma diaconisa dos mares, escreve no WhatsApp: meu sobrinho, eu quero comprar um bilhete, diz o número do Pix da igreja. Mais outro. A Donisa comprou mais outro com Jéssica. Uma jovem da nossa igreja comprou 20 com Jéssica de uma vez só. Mas teve gente aí que queria fazer essa venda aí, não fez, vai perder o rodízio vai ficar lá para casa. Mas, Fábio, o que você acha que porque Erildo vende bastante, Carlão vende bastante, vocês vendem? Eu pude ver o que Carlão, Osana, tem muita gente aqui que vende bastante também, Jeane, tem uma turma aqui que é bom vendedor, tem mais bom vendedor aqui? Geisa. Na minha leitura é porque a gente que veste a camisa da igreja realmente. Que aí as pessoas falam assim: olha, isso no que ela acredita, eu vou acreditar também. Porque o olho dela brilha quando ela fala da igreja, da atuação de Deus naquela comunidade, eu vou investir. Aí você pode falar: pastor, eu só conheço pessoas simples. A maioria das pessoas para quem eu vendi bilhete são pessoas simples, que ganham 1 salário mínimo por mês. 1 salário mínimo por mês. A maioria das pessoas que nós vendemos foram para essas pessoas. Tem um pastor que ele ganha R$1.000 por mês, ele não está no ministério, ele é aqui da região. Ele falou: pastor, eu vou comprar um, e eu vou vender um, Fábio, para te ajudar. Ele me conheceu, o Fábio, adolescente. E ele falou: eu vou vender um para te ajudar, porque eu sei o que é o pastor do ministério carregando esse peso. Claro que esse peso, graças a Deus, tem uma semana que eu tirei dos meus ombros, porque eu não quero que pare, mas hoje eu já estou mais acostumado de pensar assim: olha, se a igreja quiser que pare, eu sou o pastor da igreja, não sou eu que vou ficar carregando sozinho nas costas, o peso é nosso. Se a igreja pensar assim: olha, eu não vou contribuir, eu não vou vender bilhete, eu não vou ajudar no bazar, eu não vou comprar ovos, eu não vou fazer mais nada, aí é uma decisão. Mas a minha oração é que nós sejamos uma igreja de fé atuante, amor prestativo e esperança bem firmada. Nós podemos fazer muito mais, meus irmãos, muito mais. Podemos fazer coisas grandiosas em nome de Jesus, para a glória de Deus. Podemos fazer coisas grandiosas. Para vocês podem ser coisas simples, mas a caminhada de ontem foi no mundo espiritual, eu gosto quando o pastor Ricardo ele fala assim: pastor Fábio, tem um mundo espiritual travando uma guerra imensa. E a guerra que foi travada para que aquilo que acontecesse ontem foi gigante.
porque a maioria das igrejas de conquista são igrejas fruto de divisão. E foi da igreja originária das divisões que partiu a proposta da união das igrejas para uma caminhada de anunciar que Jesus Cristo é a única esperança. Olha a coisa. Peniel, Belém, Memorial do Centenário. E elas estavam ontem unidas para proclamar que Jesus Cristo é a única esperança. Quem não esteve ontem, perdeu. Quem não caminhou ontem como corpo de Cristo, perdeu. Mas tem a oportunidade dia 2 lá no Glauber Rocha. Igreja de fé atuante, de amor prestativo e esperança bem firmada. Que lá na frente possamos ser lembrados, como a igreja Belém. E aí, se você gostar de fazer um charmezinho para falar de qual igreja você é a mesma igreja, o nome é o mesmo da igreja do reverendo John Piper, é a Bethlehem. E aí fala o Lehem, fechando o M assim, Bethlehem, casa do pão, casa da misericórdia. Eu faço parte da igreja, que é a casa do pão da vida. E lá, todo mundo que passa, come desse pão, bebe desse vinho, o vinho da alegria, e tem a salvação, que nós só encontramos em Jesus Cristo. Que assim sejamos, até que Ele venha nos buscar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Baixe tua cabeça. Pai, nós estamos vivendo um momento tão especial na nossa igreja. Estamos na semana do nosso aniversário. 21 anos de fundação. Quantas histórias, quantas lágrimas, quantos risos, quantas partidas, Senhor. Quantas pessoas queridas que passaram por esta igreja e hoje estão contigo, Pai. E ficou a saudade, ficaram as lembranças, mas nós temos uma certeza de que naquele grande dia nos encontraremos. E enquanto esse dia não chega, Pai, que nós possamos continuar a marchar, possamos continuar a anunciar, que sejamos uma igreja de fé atuante, Pai. Que com um sorriso nos rostos, mesmo com lágrima nos olhos, da saudade, da nostalgia, mas que tenhamos a esperança bem firmada no Senhor, a esperança de que o Senhor vive, de que o Senhor reina para todos sempre. Desperta-nos, Senhor, para a Tua obra, que não só no aniversário, mas que todos os dias nós possamos lembrar que somos igreja do Senhor. Nós somos esse povo que é de propriedade exclusiva do Senhor, para anunciar que o Teu reino chegou, o reino de justiça, o reino de alegria, o reino de amor, no Espírito Santo. Esse reino chegou em Jesus Cristo. Derrama sobre nós Teu Espírito, Pai. Como o hino do cantor cristão, aviva, Senhor, a Tua obra. Aviva a Tua obra aqui no nosso meio. Ateia o Teu fogo, para que nós possamos, avivados pelo Teu Espírito, anunciar o Teu nome, anunciar que Tu és Senhor, em nome de Jesus. Amém.